jogo porque são dois times que começaram muito mal, né? Flertaram com a zona de rebaixamento. E se a gente for analisar só o segundo turno, são dois times que figuram entre os 4 primeiros. Por que esperaram tanto, Roger? Por quê? Será que a gente tem um espião que possa nos dar essa informação, esses números? Olha só quem vai participar com a gente. Espião estatístico, Guilherme Maniodê, sexta-feira. Olha a cara de maldade dele. Ele deve apanhar quando chega em casa toda vez que eu brinco com ele sobre isso. Guilherme, seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite. Quais são os números de São Paulo e Vasco? O Roger gosta de provocar, né? Boa noite, meus amigos. Boa noite para quem nos acompanha de casa. Essa sua introdução aí merecia aquela lupa que eu trouxe há um tempo atrás, né? Mas então, a gente vai ter esse duelo em São Januário de dois times que já temeram o rebaixamento e que hoje almejam disputar a Libertadores do ano que vem. Então, a equipe do Espião Estatístico aqui do Globoesporte.com analisou estatisticamente a trajetória desses dois clubes no Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar a reportagem. Petros rolou pro prato, tocou pra dentro. Evander rabiscou, bateu direto pro gol, golaço! Dois times que fizeram torcedores pouco otimistas e palpiteiros em geral morderem a língua na virada de turno deste Brasileirão. Pra ser justo, quem apostava numa temporada de Vasco e São Paulo toda ali naquele desconfortável raio gravitacional do Z4 tinha motivos de sobra para esperar o pior. O Vasco, a cada 3 jogos, marcava 2 gols e sofria 3. A conta não fechava. Não por acaso o time terminou o turno em 12º lugar. Para os lados do Morumbi, as contas também estavam no vermelho. Em 19 jogos, apenas 5 vitórias e 10 derrotas, além de 4 empates. Aí, meus amigos, veio a virada de turno. E como mágica, o time que estava na zona de rebaixamento encaixou uma vitória, depois outra, mais uma. E assim, o São Paulo tem hoje o 2º melhor aproveitamento do retorno, o saldo de gols. Para surpresa daqueles palpiteiros e torcedores de pouca fé, está no azul. A boa fase tem nome e apelido: Hernanes, o Profeta. Chegou com o bonde andando e já é o artilheiro tricolor no campeonato. Para os lados da colina, o céu também clareou. O ataque continua econômico, mas a defesa fechou a porteira com cadeado e jogou a chave fora. Os aplausos são para Nenê. A série invicta já é de 9 jogos seguidos, a maior do time em 2017. Essa é para quem não acredita que as pessoas, quer dizer, os times, podem mudar de uma hora para outra e para melhor. Amigos, para a gente ver a importância desse jogo de domingo, né? Se o Vasco vencer e o Flamengo empatar ou perder para o Palmeiras, o Vasco ultrapassa o Flamengo na tabela do Campeonato Brasileiro e entra na zona de classificação para a Libertadores, assim como se o São Paulo vencer, ele fica apenas 1 ponto do Vasco. E aí, quem leva melhor, o maestro Nenê ou o profeta Hernanes? Como eu gosto da parte alta do muro e também acho que não tem favorito para essa partida, eu apostaria num empate em São Januário no domingo. Corajoso, mais uma vez. Guilherme Maniodê, obrigado, amigo. Nosso espião estatístico, Sherlock dos números no futebol. Um abraço, parceiro. Roger, esse comentário final meus amigos, até a próxima. Do Maniodê me lembrou uma vez que você levantou, se perguntou, eu não lembro quem era o comentarista, mas você falou: será que quem termina na frente, Vasco ou Flamengo? Quem chega na frente no final do campeonato? E aí o Twitter caiu em cima: Roger, tá maluco? É impossível o Vasco terminar na frente do Flamengo. Olha aí. Olha, essa possibilidade pode acontecer nessa rodada. Tem umas 3 ou 4 rodadas que já tem essa questão, né? Será que o Vasco passa o Flamengo? Será que o Vasco passa o Flamengo? E ainda não... Só o fato desse debate existir parecia impossível. Sei lá, 20 rodadas atrás, no comecinho do campeonato, não, esse debate nunca vai acontecer. E se você for analisar em termos de mandante, o Vasco joga em casa contra o São Paulo e o Flamengo vai visitar o Palmeiras. Só que nesse Campeonato Brasileiro, os mandantes também, isso não é sinônimo de vitória, né, Nori? Já muito mandante entregando os pontos em casa. De uma pesquisa que eu vi há alguns meses, que o Campeonato Brasileiro era o que tinha, que o percentual de mandante era o que mais tinha influência de ligas importantes, de países tradicionais do futebol. E acho que agora essa estatística aí... E entre esses dois times, você acha que se sobrar uma vaga para a Libertadores e a briga ficar entre São Paulo e Vasco, quem que você acha que tem mais condição?
Lembrando que o São Paulo qual tá vaga, né? Esse negócio de vaga na Libertadores no Campeonato Brasileiro é uma festa. É só um exercício. Só um exercício. Brigar pelo G4 se é sobrar agora, uma vaga e G9 eles dois estiverem brigando. O Vasco com esses 4 pontos de vantagem, começando agora, né? Já com esse embate entre os dois times no domingo. Você acha que algum time tem uma vantagem? Estão à leva frente uma vantagem? dos dois ainda. Botafogo é um deles, por exemplo, eu acho. Vejo o Botafogo melhor do que o São Paulo, melhor do que o Vasco ainda. Então vou te fazer. Pela regularidade vou simplificar durante o a pergunta. campeonato. Quem está melhor na competição hoje, São Paulo ou Vasco? Então, eles são praticamente iguais. Parecida, né? Arrancada, o momento, ganhando fora de casa, conseguindo resultados importantes, né? O Vasco fez uma partida incrível. Eu acho que essa é a diferença, né? O pontual, o último jogo. O Vasco virou um jogo fora de casa contra o Santos, 4 gols vice-líder. no finalzinho ali. Mas foi um jogo impressionante, né? Mesmo pro torcedor do Vasco. O São Paulo saiu perdendo por 2-0, até que conseguiu reagir, mas não conseguiu a vitória. Mas não jogou bem, né? Mas é um jogo igual. Acho que vai depender muito de quem vai estar mais inspirado, ou o Hernanes ou o Nenê. Eu acho que esse jogador, tanto o 10 do São Paulo quanto o 10 entre aspas, né, o que faz a função de 10, quem tiver mais inspirado no jogo vai vencer, vai levar seu time à vitória. Os dois distribuem muita assistência, os dois são bons de bola parada, os dois times têm um centroavante forte. O Luiz Fabiano está confirmado nesse jogo? Ele tinha ficado de fora, né? Tinha ficado suspenso contra o Santos. Retorna. O Gilberto é a dúvida mais cruel do campeonato até agora. O Gaciba aqui disse que estava impedido. Ontem a gente ficou meia hora falando sobre isso. A bola realmente vai na cabeça do Hernanes antes de ir pro... Eu acho que toca sim. Eu também acho. Ontem a gente discordou, né? Eu acho o gol legal. É muito acho difícil que o Jandrei ter se atrapalhou certeza. sozinho. Não dá pra... A gente vai ficar no acho, mas é muito louco esse lance. Essa questão dos dois, eu acho que fica pro São Paulino e pro Vascaíno, principalmente, um sabor assim de que os dois times precisam entregar mais para os seus torcedores. Não dá para um time como o São Paulo, um time como o Vasco ficar entrando no Campeonato Brasileiro só para não cair. Mas aí é um planejamento diferente, né? Porque eu acho que o Vasco não tem como entregar mais do que está entregando. Eu acho que o Zé Ricardo está espremendo e fazendo esse time jogar mais do que ele pode entregar. Mas pode começar a temporada diferente do que começou. Aí sim, né? Aí é um planejamento, é como a gente está dizendo, analisar friamente se o elenco do Vasco é o necessário para disputar competições importantes e pesadas ao longo de uma temporada cheia, porque necessita de reforços o Vasco. Sim. E aí com um treinador com moral, crescendo junto com a equipe numa reta final de Campeonato Brasileiro, pode ajustar a sua equipe. E principalmente a questão política do clube, né? Saber quem vai ser o presidente do clube, quem vai estar lá dando as cartas. E aí você olha para esse bastidor do Vasco e você fala, não é possível que alguém está organizando alguma coisa para além de janeiro. A gente tem uma matéria grande hoje, né, para falar sobre a eleição do Vasco da Gama. Para quem não está acompanhando, essa semana teve a eleição para o Conselho Deliberativo, que já é um estatuto confuso. Metade do Conselho formado por 300 integrantes, metade é vitalício, que são natos, acho que eles chamam de... beneméritos. Beneméritos, e a outra metade passa por essa eleição. E aí depois eles elegem o presidente. Em geral, quem ganha a eleição, a chapa que ganha a eleição, elege o presidente. E aí teve uma urna que está sob júdice. Um juiz vai definir se os votos dessa urna serão ou não validados. Quer dizer, o resultado da eleição para o Conselho Deliberativo, que depois ainda vai eleger o presidente, a gente não conhece e não sabe quando vai conhecer. Tem uma reportagem agora do Edson Viana que explica bem toda essa confusão. Por segurança, eles não querem mostrar o rosto, mas contar uma história, sim. A da urna 7, aquela que na eleição para presidente do Vasco recebeu os votos dos sócios separados em uma lista pela Justiça por suspeitas de irregularidades no processo de associação ao clube. A lista tinha 691 nomes, 475 apareceram para votar. Estes são 2 deles. Um amigo meu ligado ao Vasco e foi até a minha casa e pediu para eu ser sócio do Vasco para votar no Eurico Miranda. Quando que você foi abordado por essa pessoa? Foi em março desse ano. Só que o número de registro que aparece na lista associada a seu nome é dezembro de 2015. Você não teve nenhuma participação nem nenhum conhecimento disso? Nenhuma. Você só entregou, preencheu a ficha, deu os documentos e... Nem nunca fui a São Januário para assinar nada. Alguma vez você pagou alguma coisa ao Vasco? Não.
Nunca paguei nada. Eu entrei de sócio no final de 2016. Não lembro o mês exato. Foi para setembro, outubro, por aí. E na lista está que minha adesão foi em dezembro de 2015. Em 2015, de janeiro a outubro, em média, o Vasco ganhou cerca de 20 novos sócios por mês. Mas em novembro e dezembro daquele ano, esse número disparou. E nesses meses, a média passou para 345. 691 novos sócios em apenas 2 meses. 16 deles foram registrados em domingos, quando a secretaria do clube está fechada, e 20 pessoas estavam com o mesmo número de celular cadastrado. Quando esse vascaíno virou sócio, segundo ele, com a ajuda de um amigo, a eleição nem passava pela cabeça. E eu, na época, tinha muita vontade de virar sócio, porém não tinha condição para isso. Então ele me levou até um segurança do Vasco e perguntou se tinha como me colocar no esquema. E esse segurança perguntou se eu queria mesmo e me deu uma ficha para preencher. No dia que você foi entregar a ficha em São Januário, o que você viu? Pessoas com 20 fichas, são pessoas com 10 fichas, são pessoas que preenchem 10 fichas ali na hora e levam mais 10 para casa, para outras pessoas preencherem, para depois trazer, e fica nisso. E segundo ele, algumas surpresas começaram aí. Quando eu vi a minha carteirinha, eu achei estranho, porque não tinha nada parecido com meu CPF, minha data de nascimento. E não eram só 2, 3 números diferentes, era o CPF inteiro. Era uma data de nascimento nada a ver, que não tinha lógica nenhuma. Totalmente diferente do que eu botei na ficha que eu preenchi. Você pagou alguma mensalidade nesse período? Jamais paguei um centavo pro Vasco. Tinha desejo de virar sócio, de pagar mais barato nos ingressos, de usufruir do clube. O outro sócio veio de Magé. Como é que foi o dia da eleição? Foi esse amigo que tinha me pedido para votar no Eurico Miranda, ele me pegou e levou para votar. Só que a princípio ele achou que fosse votar no Eurico. Só que eu votei no Júlio. Na contagem final, das urnas 1 a 6, Júlio Brandt ganhou em 4. Nas outras duas, a vitória de Eurico foi por pouco mais de 15% em uma e 0,8% na outra. Mas na urna 7, o atual presidente sobe para mais de 90% dos votos. Com ela, a chapa de Eurico venceu por 2.111 a 1.975. Sem contar a urna 7, Júlio Brandt vira o jogo por 1.933 contra 1.683. A Justiça deu ao Vasco 48 horas para apresentar provas de que as pessoas da lista da urna 7 pagaram as mensalidades e os títulos de sócio, e a ata de apuração constando que ela está sub júdice. Bom, 48 horas, a gente tem aqui uma nota do Departamento Jurídico do Vasco que confirmou que recebeu a notificação da Justiça e tem até o fim de terça-feira para cumprir essas exigências. A exigência, no caso, de provar que são sócios regulares. Vamos ouvir agora o que disse Eurico Miranda, atual presidente do Vasco, que venceu a eleição contando a urna da discórdia, o que ele falou sobre essa reportagem. Não vejo qualquer tipo de problema. O que eu asseguro é o seguinte: todos aqueles que se associaram de forma regular, e todos aqueles que eram associados, que tinham contribuições a pagar, estavam com as suas contribuições regulares para que pudessem votar. Se você me perguntar se alguém pagou a mensalidade para A ou se alguém pagou a mensalidade para B, isso não compete a mim. Aliás, isso não compete a mim nem a ninguém. Se alguém quer pagar a mensalidade de alguém, o fato de você preencher a ficha com a data e que ter no domingo, se ele deu entrada, ele pode ter assinado no domingo e ter dado entrada na segunda-feira. Naquela lista, ninguém quer dizer que na lista que a oposição forneceu, isso é uma lista pensada no quadro. Bom, eu já dei muito a minha opinião sobre o presidente do Vasco, que tem acontecido nessas eleições,
Mas, Nori, voltando ao futebol, é exatamente isso que a gente estava falando, né? De planejamento para o ano que vem. O Vasco precisa de um time forte. Há alguns anos vem subindo e descendo de séries no Campeonato Brasileiro, né? Fazendo aí Série A, Série B, Série A, Série B. E agora conseguiu permanecer, fez um campeonato ok. E aí precisa, como você disse, o Vasco da Gama precisa ter um time que brigue por títulos, né? Que busque lá em cima objetivos muito maiores do que fez nessa temporada. Não tem como separar. O que isso pode atrapalhar, né? Como é que você separa isso? Quem é que vai cuidar disso, né? Quem é o responsável por fazer esse planejamento? Porque a gente fala, infelizmente, fala-se muito mais do presidente do Vasco do que do Vasco. Ele personificou, né? Ele virou a cara do clube. E muita gente pegou birra do Vasco por causa do presidente do Vasco. Ele não é o Vasco é muito maior do que ele. O Vasco tem uma história gigantesca anterior à presença dele e continuará tendo depois que ele deixar de ser presidente. Primeiro o Vasco tem que passar limpo essa história aí. Eu acho fundamental. O Vasco não terá paz dentro de campo, ele não será um Vasco forte, competitivo, enquanto ele não resolver essa questão política. Eu não consigo vislumbrar isso. E a gente estava falando do São Paulo também. São Paulo se meteu em um monte de encrenca aí por questão política também. É um momento de muita turbulência na diretoria, na presidência. A política invadiu o vestiário, aí não tem jeito. E no Vasco a política, não é que ela invadiu o vestiário, a política está no vestiário do Vasco, não tem jeito. Envolve jogadores, envolve ex-jogadores. O presidente que apresenta treinador, que apresenta reforços e fala em cima do treinador, não, eu vou responder essa e tal. Ele não dá autonomia em cada... Como instituição, o Vasco tem todos esses vitalícios aí, todo torcedor do Vasco, todo cara que é sócio do Vasco e gosta do Vasco, ele tem que cobrar agora, ele quer saber o que aconteceu aí. Que seja transparente. A instituição tem... Alguns números são muito estranhos, né? Por exemplo, a média do Vasco no ano era de 20 novos sócios por mês. E aí teve 340 e tantos novos sócios em um mês. E é justamente no último mês... Será que não tem um painel na entrada do Vasco? Todo clube tem isso, né? Quando alguém quer ser sócio do clube, tem lá um painel, fica exposto durante 30 dias. Se alguém tem algum problema, vai lá e, né? Se a pessoa... Os clubes fazem exigências em relação a isso. Agora, eu sempre penso da seguinte forma, quem acusa tem o ônus da prova, né? E não sou eu que penso isso, é a lei. Os advogados falam isso direto. Esses caras que deram as entrevistas, se eles estão afirmando isso, eles têm que provar também. Sim. É outra história, né? E se realmente aconteceu, aí o Vasco tem que ser passado a limpo e... Sem dúvida nenhuma. Sim. Vamos parar mais uma vez dividido, né? Troca? Com ou sem a urna, ficou muito próximo. Os dois candidatos ficaram muito próximos. Vamos parar mais uma vez aqui no Troca de Passes. Vamos falar de seleção brasileira um pouquinho? Próximo bloco a gente vai falar muito